Patologia, que é o nosso assunto. Esse aqui é o Cauê Asperas, que eu sempre coloco para vocês não esquecerem do nosso queridinho. E hoje nós vamos falar de pensamento. O pensamento, a gente consegue avaliar o pensamento pela linguagem, que nós vamos falar também da linguagem. Mas o pensamento é muito importante na psiquiatria. A maioria das patologias tem alguma alteração de pensamento. E na esquizofrenia, mais importante ainda, né? Porque geralmente os esquizofrênicos têm as alterações mais graves de pensamento. São as coisas mais bizarras. Ah, agora eu estou vendo Isabela. Oi, Isabela. Então, nós vamos ver que na esquizofrenia ele é bem pronunciada a alteração do pensamento, mas todas as patologias vão ter algum tipo de alteração do pensamento. Então, a gente tem que entender primeiro como é que o pensamento funciona, para depois a gente entender quando é que ele está errado. As atividades principais do pensamento são elaborar conceitos. Com esses conceitos, nós vamos formar juízos, e assim a gente vai fazer o raciocínio. O conceito é o elemento estrutural do pensamento, é a célula, né? É a coisa menor, é a ideia que você tem das coisas. Um bebê, né? A criança, quando começa a desenvolver, ela começa a formar conceitos, ela dá nome para as coisas, ela começa a descobrir o que é aquilo, para que serve, né? Como é que é a variação, como é que varia de tamanho, de cor, que coisa é aquela? Isso é um conceito, né? O que é isso? É o que é a coisa mesmo. Que pode ser um objeto, pode ser um sentimento, pode ser uma sensação. Então, conceito quer dizer conter completamente, formar dentro de si. É uma representação abstrata, né? É a ideia da coisa, é a ideia de tudo, mas é a ideia, ele não é uma imagem, o conceito não é uma imagem, ele não é uma figura, ele não é uma lembrança, é uma ideia, tá? É um símbolo mental, ele não tem nenhum resquício sensorial, ou seja, ele não, como eu falei, ele não é uma imagem, ele não é um som, ele é só uma ideia. Vamos ver se a gente consegue mais. Ó. Os conceitos são universais porque se aplicam igualmente a todas as coisas. Um conceito pode ser expresso em qualquer linguagem. Então, por exemplo, esse exemplo aqui do gato. O que é? O gato é um conceito. Se eu falo gato, você sabe o que é um gato, né? Qualquer língua que diga gato, né? Você pode dizer em qualquer idioma que para todos os povos um gato é um gato. Então é um conceito isso, né? Ele não depende da linguagem, ele não depende. Você pode imaginar, mas aí é outra coisa que a gente vai representar. Você pode imaginar o gato, mas gato em si já é um conceito, já é o que uma informação. Ai, peraí, deixa eu voltar. Não, é isso mesmo. As palavras que o conceito versus representação. Aí é que a gente forma um conceito e a gente dá uma representação para esse conceito. Por exemplo, o conceito, eu já falei, o conceito é abstrato, é só a ideia, né? Ele não tem forma, ele não tem cor, ele não tem imagem. E aí a gente faz o quê? A gente faz, por exemplo, o conceito casa. Quando você pensa em casa, o conceito casa é o quê? É uma habitação, né? É um lugar de morar, é mas você não precisa, o conceito ele não vem com um formato de casa, ele é só a ideia casa. Quando você imagina essa casa, você está fazendo uma representação desse conceito. Entendeu? Então, como é que a gente representa? Geralmente a gente representa de forma afetiva, né? A gente pode representar por uma lembrança. Se eu falo casa, você pode se lembrar da sua casa de infância, da sua casa atual, da casa que você quer comprar. Você imagina, na hora que você imagina esse conceito, você está fazendo uma representação. Tá? Então, o conceito é abstrato, o conceito não tem forma, não tem imagem, não tem nada, é só a ideia. Na hora que você dá uma imagem para o seu conceito, você está fazendo uma representação. Então, por exemplo, conceito e representação. Se você vê essa imagem, você vai lembrar de justiça, né? Isso aqui é uma representação.
Mas o fato dela lembrar, ela lembra para você o quê? Um conceito, justiça. A justiça é um conceito, é uma ideia abstrata, né? Um palhaço. O palhaço, você sabe o que é ligado à diversão, é um personagem. Então, se você vê a representação, você evoca o conceito. E você pode ter o conceito dentro de si. Carro. Aí, por exemplo, você tem o conceito de carro. É individual. Você pode ter um conceito de carro, que o carro é um meio de transporte. Então, o carro, numa determinada civilização, pode ser uma carroça, né? Em outra, pode ser um Mercedes. Não importa, a representação ela muda com a sociedade, ela muda com os afetos, ela muda com várias coisas, mas a ideia não, a ideia é a mesma, o conceito é o mesmo. Então, a gente deu para entender o que é o conceito? É só a ideia da coisa mesmo. A gente vai falando, acho que fica mais claro. Aí existem as relações conceituais. Por exemplo, tem uns testes de analogia que a gente faz assim: pássaro, gaiola, homem, a gente vai pensar o quê? A gente vai pensar em prisão, né? Ou casa, ou tem alguns alunos que falam casamento, mas eu acho injusto. Então, pássaro, gaiola, homem, casa ou prisão. A relação, aí que isso mostra? Que a relação entre dois conceitos, na verdade, homem não tem nada a ver com pássaro, que não tem nada a ver com gaiola. Mas a relação de dois conceitos, ele transpõe para o terceiro. Né? Quando você tem dois conceitos ligados, você tem três conceitos ligados, você tem uma ideia do quarto. Você coloca um quarto conceito nisso. Essa é uma relação conceitual. É aquilo que os três termos, né, sendo independentes, ele sugere isso. Por que isso tem importância, essas relações conceituais? Porque a gente vai pegar os conceitos para formar ideias. E os conceitos eles têm relação entre eles. Se você pegar uns conceitos que não tem a menor relação entre eles e tentar formar uma ideia com aquilo, você vai ter uma coisa muito incoerente, né? Então, por exemplo, aluno, escola, médico, hospital, sol, verão, chuva, inverno, e assim vai. Você consegue transpor, né? De dois conceitos, você transpõe pelo terceiro, o quarto conceito, que são coisas que têm relação. Ele vai sempre lembrar. Os conceitos são funções um dos outros e do conjunto da conceituação que integram entre si. O que quer dizer que eles se configuram nesse conjunto e, portanto, nas relações que estruturam. Entendeu? Eles vão formando, é um Lego, né? Eles vão formando relações e eles vão se transformando numa ideia maior. Aí nós temos alterações dos conceitos, né? A desintegração dos conceitos. Gente, quando vocês quiserem fazer pergunta, podem me interromper, tá? A aula que não é presencial, é difícil por isso, porque o aluno não interrompe nunca, né? E eu nunca consigo saber se vocês estão entendendo o que eu estou falando. A desintegração dos conceitos. Isso aí é a perda do significado original, tá? É uma alteração direta do conceito mesmo. O conceito se desfaz, as palavras se juntam. Isso é muito comum no esquizofrênico, né? Ele tem um conceito e aquilo é partido. Aquela ideia dele, ela é partida. Então, ele pode formar outra coisa. Por exemplo, eles têm ateu. Isso é um exemplo de um livro de psicologia que eu peguei. Ateu, aquele que não crê em Deus. Esse é o conceito, né? E aí o esquizofrênico do caso lá descrito, ele resolveu ateu, ele evoluiu para ateu comando e evoluiu para serviço de Deus, esse conceito. Ou seja, ele ficou com um conceito completamente diferente do que era inicialmente. Isso é uma desintegração do conceito. A gente pode ter uma condensação dos conceitos também. Pegam dois ou mais conceitos e fundem numa outra ideia. Isso também é bem comum na esquizofrenia, o que a gente chama de neologismo. Eu já falei para vocês isso, eu vou falar de novo. Tem alguns sintomas alguns sintomas da psicopatologia, que a gente estuda psicopatologia, que vocês não vão ver mais. Por quê? Porque a medicação melhorou, né? Porque o acesso aos serviços melhoraram muito,
Então, tem alguns sintomas que vai ser muito difícil, vai ser muito raro. O neologismo era muito comum. Às vezes, você conversava com um esquizofrênico e ele tinha, no discurso, várias palavras desconhecidas, várias palavras que não existiam, porque ele inventava, ele fazia uma condensação de conceitos. Ele pegava uma coisa, juntava com a outra, uma ideia, juntava com outra ideia e fazia uma terceira palavra que às vezes não tinha nada a ver com a primeira, né? Por exemplo, nesse exemplo aqui a gente tem o tristel. Tristel virou uma palavra, virou um conceito para esse paciente. Mas o que quer dizer tristel? Para ele é triste e cruel. Ele juntou as duas coisas e criou uma terceira. O que também é muito difícil da gente descobrir no paciente. Às vezes você descobre como é que ele está usando, o significado daquele neologismo pela frase, pelo assunto, né? E pela repetição, porque, no geral, quando eles criam esse neologismo, quando eles criam essa palavra, essa condensação de conceitos, eles não têm essa noção de que juntaram dois conceitos. Aquilo ali significa triste, cruel e pronto. Então, às vezes, eles conseguem te explicar, às vezes ele não tem como, ele não tem essa habilidade, porque para ele aquilo ali já é assim e pronto, não sabe por que você não entende. Perda das relações conceituais. Então, é a transposição do sistema, a transformação do sistema de relações conceituais estabelecidas antes do adoecer. Quando você, aí como eu falei da criança, né? A criança vai desenvolvendo e ela vai criando conceitos. Ela vai aprendendo, por exemplo, a criança vê um carro e aí ela cria aquele conceito de carro. O carro é aquela coisa que desloca ela para os lugares, é aquela coisa que tem rodas, que tem. Com isso, ela vai criando o conceito carro. Para que serve? O que é um carro? Né? Então, nós temos um sistema de conceitos, né? Nós temos vários conceitos e a gente, o tempo inteiro, nós estamos aprendendo novos conceitos, né? Mas tem uma gama de conceito básico que a gente desenvolve. Nessa perda de relações conceituais, esses conceitos nossos, eles vão perdendo a relação na doença. Entendeu? Você adoece e o seu pensamento começa a perder, como aquela relação que a gente fez lá, homem, pássaro gaiola, homem prisão, você começa a perder isso, você não liga uma coisa a outra, você não consegue fazer essa conexão. Então, essa definição aqui é do Broiler, que eu acho muito bonita. Os conceitos perdem as suas conexões normais e dos milhares de fios, dá para imaginar isso, né? Dos milhares de fios que conduzem o nosso pensamento, rompem enfermidade, de modo irregular. Aqui um, ali outro, né? Um fio rompe aqui, outro rompe ali, mais além uma grande parte deles. Como resultado disso, o pensamento se torna estranho e, com frequência, destituído de lógica. Essa frase é do Broiler. O Broiler, ele que fez o termo esquizofrenia, né? Ele foi o primeiro a falar de esquizofrenia. E é muito famoso os 3 A's de Broiler, que na verdade são 6, mas é mais conhecido como os 3 A's de Broiler. Os 4, aliás, os 4 A's de Broiler. E um dos mais importantes, um dos primeiros é o afrouxamento das ideias. Ele usa porque ele pegou alguns sintomas da esquizofrenia, 4 sintomas da esquizofrenia que ele achava que era assim indispensável, né? Não chegava a ser patognomônico, mas bem indispensável para a esquizofrenia, e ele colocou como tudo com A, né? Então ele coloca afrouxamento de ideias, coloca o autismo no sentido de sintoma, né? Ele afeto, aí ele coloca desse jeito. E o principal é a perda das relações conceituais, é o afrouxamento das ideias. Você vai ver um esquizofrênico mais deteriorado, tem pacientes que não fala nada com nada, você não consegue entender nada do que ele está dizendo, né? Ele vai falando e fala, e às vezes fala muito, às vezes tem uma fala rebuscada, usa umas palavras mais, político de cidade interior, né? Assim, usa umas palavras bem, mas que para ele tem outro sentido e não faz sentido para a gente, né? É a chamada desagregação do pensamento. O pensamento vai se fragmentando. Isso é muito característico do esquizofrênico.
Então, a gente tem aqui uns exemplos, né, da perda das relações conceituais. Isso aqui é um teste de analogia com 3 pacientes esquizofrênicos. Isso é uma coisa que, às vezes, a gente pode fazer no exame psíquico, a gente pode fazer com retardo, né, para ver se o paciente tem entendimento daquilo, se ele tem conceitos, porque, na verdade, no retardo, na esquizofrenia, o paciente perde as relações conceituais. No retardo mental, ele não forma essas relações conceituais, ele não é capaz de formar. Então, se você pegar um provérbio, né? Se você pegar uma frase que faça um sentido assim mais subjetivo, eles não conseguem entender, né? Uma vez eu parei de fazer isso em exame psíquico porque era muito complicado. E aí uma vez eu falei para a paciente assim, de grão em grão, eu peguei um provérbio, né? De grão em grão as galinhas enchem o papo. E aí ela pensou, olhou para mim e falou: elas comem, né, doutora? Era o que ela conseguia entender disso. Então, aqui a gente faz com 3 esquizofrênicos. São 3 respostas diferentes. Pássaro está para a gaiola, assim como o homem está para... O primeiro responde: não estou bem ausente. Esse ausente aqui já está usado como neologismo, né? Destas palavras. Para cumprir uma ordem, isso é um aspecto de menos esforço. O segundo responde: não estou bem lembrado, porque eu venho da briga do marisco com o oceano. E o terceiro diz: quer dizer que o pássaro está próximo da gaiola, e os que estão distantes virão. É uma perda de conceito, eles não conseguem juntar isso e ter uma ideia, tirar uma ideia disso aqui. Isso aqui também é um outro exemplo de desagregação de pensamento. Da perda dos conceitos. O céu não é tão feio assim, e a sinceridade, com facilidade, dissolve a personalidade. Isso também é uma coisa que você pode ver na esquizofrenia, é essa repetição pelo som, por assonância, é uma associação por assonância. Olha, sinceridade, facilidade, personalidade. Principalmente a que se instala no princípio, buscando dela fazer o início e permite não só a iniciação, que pode alcançar a fragrância da personalidade, como também levantar ou filtrar no existente a vida rejuvenescida. O flagrante para funcionar como realidade interpretável, que coordena e prepara toda a divulgação técnica com precisão superada, ocasional, elementar e conceptual, funcional. Isso aqui é um pensamento desagregado, né? Um pensamento com quebra das relações conceituais. Outro provérbio, né? Outra frase para interpretar. Com o chapéu na mão se percorre o país. Que chapéu? Não sei. Quando se vai a algum lugar, bota-se chapéu por educação. Quando no verão faz calor, os homens andam sem chapéu, então levam suspenso a lapela. Quando os senhores saúdam na rua, tiram o chapéu. Não sei mais nada. Ele fica tangenciando, né? Ele não consegue entender o subjetivo da frase, porque ele não consegue fazer a relação dos conceitos. E ele tenta, ele fica por perto, mas não vai. Um cavalo viajava ao lado de um jumento excessivamente carregado, porém não queria ajudá-lo. O jumento caiu morto de repente. Então o cavalo teve que carregar os fardos e o jumento morto. O que significa essa fábula? O cavalo ia ao lado para descansar, procurando o melhor caminho, e a carga do jumento era muito pesada, e por isso morreu. Finalmente, talvez o jumento caiu e morreu pouco a pouco, e o cavalo ajudou. O cavalo não fez. O cavalo tem inteligência, porém não como um homem. Seria necessário que estivesse ali um homem para retirar a carga do jumento e botá-la no cavalo. E tangencia, vai, mas não consegue entender. Seus pais estão vivos? O homem tem ideias de grandeza, buscando um atavismo emaranhado e faz intrigas e discrasias, de forma que hoje, quando me perguntam, e teus pais e teus primos? Porque eu sou aquele que morreu com Jesus Cristo e deixa prender os pensamentos da multidão. Isso é um pensamento desagregado de esquizofrênico, né? E é uma resposta que pode ser uma resposta a uma pergunta de entrevista. Então, onde é que a gente vai ver essa perda de conceitos, né? Essa desagregação de pensamento, afrouxamento de ideias?
Na esquizofrenia, você tem alteração de desintegração, condensação e perda de conceitos. Você vai ter os três. No retardo mental, como eu falei, não tem formação de conceito. É difícil, é aquela criança com retardo que não consegue formar os conceitos, elas não sabem para que serve. Aí vão ter graus, né? Vão ter graus de retardo mental, mas, no geral, eles têm ou dificuldade ou não conseguem formar conceito. Na demência é o contrário. Na demência, a gente não consegue formar conceitos novos e os conceitos adquiridos eles vão sendo perdidos. Os pacientes dementes, eles às vezes falam alguma coisa que parece um neologismo. Eles às vezes inventam uma palavra também, eles conseguem fazer isso, mas não é tão comum. Ou então eles pegam uma palavra para substituir, uma palavra que seja próxima, né? Por exemplo, eles querem falar da hora e eles podem falar em ponteiros ou relógios, né? Porque eles estão perdendo os conceitos estão como se eles estivessem vagando, né? Então, eles às vezes fazem uma palavra muito próxima do que eles querem falar, mas mais diferente. Então, é o empobrecimento dos conceitos, eles vão parando de falar, né? Eu vejo o paciente falar assim: eu estou com muita dificuldade de falar, as palavras não vêm na minha cabeça, é porque elas estão se empobrecendo mesmo, né? Conceitos adquiridos anteriormente e deterioração das relações conceituais, começam a ficar muito concretos, como aí a gente lembra até de retardo, né? O paciente demenciado, ele começa a ficar com uma concretude. O pensamento do retardo mental é muito concreto, né? A gente fala assim, quando você fala pé da mesa, eles imaginam de botinha, porque é muito concreto, eles não conseguem rir de piada, eles não conseguem interagir com... Eles não conseguem entender um provérbio, e na demência isso vai acontecendo. Só que no retardo, ele nunca conseguiu, ele nunca aprendeu, e na demência ele tinha essa formação de conceitos e ele está perdendo. Transtornos mentais sintomáticos também, né? Conceitos são substituídos por símbolo, como sonhos, naqueles delírios que a gente viu, né? Eles também ficam fazendo... O pensamento fica muito divagatório. Então, nós vimos que o conceito é a ideia, né? A representação é a imagem que a gente tem. Então, mas imagem pode ser som, pode ser sensação, porque o conceito é a ideia. A gente usa um objeto para exemplificar, mas o conceito também é conceito sobre sentimentos, conceito sobre coisas abstratas, né? E aí, alguns você pode ter a imagem, na representação você pode ter a imagem, mas você pode ter um som, você pode ter um cheiro, você pode ter uma sensação. E aí, com esses conceitos, a gente vai começar a formar juízos. Tá? Então, o processo que estabelece os juízos são processos que estabelecem relações significativas entre os conceitos. É o que vão dar alguma significação para esse conceito. O juízo consiste na afirmação ou negação de uma relação entre dois conceitos. Tá? É uma ideia inteira. Então, você tem um sujeito, agora é aula de português, um sujeito, um verbo de ligação e um predicado. O sujeito é de quem se nega ou se afirma alguma coisa, né? O predicado é o que se afirma ou se nega sobre o sujeito, e o verbo de ligação vai estabelecer a relação entre o sujeito e o predicado. Então, você vai ter, para formar um juízo, você vai ter um sujeito, um verbo de ligação e um predicado. Os alunos são interessados. A gente pegou vários conceitos aqui, alunos interessados, né? Juntamos e temos um juízo. Temos um sujeito, os alunos, um verbo de ligação e um predicado. As tartarugas não são velozes, né? Você está negando alguma coisa. Aqui é uma afirmação, aqui é uma negação. As maçãs são vermelhas. Isso é um juízo. Tá? É um juízo, a gente pega os conceitos e vão montando os nossos juízos. Os juízos podem expressar a verdade ou o erro, conforme suas afirmações correspondam ou não à realidade. Por essa razão, o único critério de verdade do juízo é a sua consonância com a realidade objetiva. Então, você pode... Não necessariamente um juízo é verdadeiro. Aí, alterações do juízo. A alteração principal do juízo são os delírios, né?
São juízos infundados que ocorrem ao indivíduo, o qual vivencia como verdades incontestáveis e retira delas consequências como um juízo fundamentado. O delírio, a gente viu na outra aula a senso-percepção, que são as alucinações. Eu não sei por que estranho, por que isso acontece, mas as pessoas costumam confundir muito delírio com alucinação. A alucinação é uma alteração da senso-percepção, é uma sensação da percepção. Os delírios são alterações do pensamento. Então, eles são juízos falsos, juízos que não têm fundamento, né? Eles aparecem no pensamento, né? E o indivíduo, ele não acha, ele tem certeza. Né? Alguém que está delirando, ele não acha que... eu não acho que vão me matar, eu tenho certeza que vão. Quando você está começando a crise psicótica, você pode assim achar que eu estou achando que isso está acontecendo, né? Porque a gente tem uma coisa que era descrita antigamente, que é assim, humor delirante. O esquizofrênico começa a adoecer. Eu dou sempre o exemplo do esquizofrênico, porque é o que é mais rico em alterações desse tipo, né? Mas o esquizofrênico começa a adoecer, ou pode ser súbito, né? Pode ser uma coisa de uma hora para outra. Tinha um paciente que entrou no cinema para assistir, era adolescente, para assistir o filme, quando saiu, virou para o amigo e falou: "Você viu Nossa Senhora?" Ele teve uma revelação no cinema, ele viu Nossa Senhora e saiu de lá inteiramente ensandecido, com delírio místico. Mas, às vezes, na maioria das vezes, isso vai começando, é mais insidioso, né? O início agudo até tem um prognóstico melhor do que o insidioso, mas, no geral, é assim: o paciente começa a sentir uma estranheza no mundo, ele acha que o mundo está esquisito, que tem alguma coisa que ele não está entendendo, que tem alguma coisa vai acontecer, né? Tem uma premonição, uma coisa esquisita. E aí isso era chamado de humor delirante, como se a pessoa estivesse pronta para delirar, né? Aí acontece alguma coisa e aí vem a ideia toda. Ou não, ou ela vem completamente sem nenhum motivo, né? Às vezes vem de uma vivência também interpretada sem realidade, ou então vem do nada. Mas eles têm certeza. Então, nesse início, você ainda pode discutir, assim, mas você acha mesmo, né, que isso está acontecendo? Aí você vê que o paciente ainda está um pouco em dúvida. E depois, quando é medicado, né, que está começando a melhorar da crise, ele também começa a ficar, você consegue ver, é um sinal de melhora, você vê que ele está em dúvida já, que ele não tem certeza daquilo. Né? Às vezes tem delírio que cristaliza e ele fica para sempre na cabeça do sujeito, ele não vai melhorar com nada, com medicação nenhuma, mas ele fica quieto, como se ele perdesse a ressonância efetiva, ele perde aquele valor, porque o delírio ele tem muita força, né? Porque é uma força de realidade, é força de verdade. Quando essas ideias enfraquecem, elas podem ser mantidas, elas podem ficar lá, na cabeça dele, mas elas já não determinam o modo que ele vai se conduzir ou que ele vai fazer as coisas. Entendeu? Ele pode conviver com um delírio cristalizado. Mas o problema é o que vocês têm que saber, assim, ele tem certeza, ele não acha, ele tem certeza. Né? A gente consegue botar em dúvida. Então, quando se fala que não se discute com o paciente, você tem que se mostrar interessado, né? Se aquilo ali é uma verdade para ele, e se ele está assustado, geralmente está assustado com delírio, você pode perguntar, né? Como é que é? Mas como é que... então vão te matar? Mas como é que eles vão fazer isso? Como é que eles pretendem... Por que querem fazer isso com você? Né? Ou então há um delírio místico. Mas por que você acha que você foi escolhido por Deus para essa missão? Você pode fazer toda a série de perguntas. Você não pode... Você até pode pôr em dúvida para testar, assim, né? Mas como é que você acha que isso pode acontecer? Você não acha meio esquisito essa coisa está acontecendo dessa forma? Mas é sempre como pergunta, né? Você nunca pode afirmar, olha, isso aí não está acontecendo. Isso não dá certo, só acaba com a sua relação com o paciente. Depois a gente vai falar de delírio de novo. O raciocínio, tá? É a função que relaciona os juízos. Então, a gente tem os conceitos, com os conceitos nós fazemos juízos, e com os juízos nós vamos raciocinar. Que é o processo do pensamento, né? A ligação entre conceitos permite formar juízo. O raciocínio faz a relação entre juízos, formando novos juízos.
Então, você tem as aves põem ovos, as pombas são aves, as pombas põem ovos. Isso aqui é um raciocínio, né? Você pegou os seus conceitos, juntou num juízo, juntou os juízos e fez um raciocínio. Nem sempre é real, né? Eu brincava muito porque eu tenho uma amiga jornalista e eu era apaixonada pelo Antônio Fagundes, né? Aí, quando o ator. E aí, quando teve uma época que a amiga dessa minha amiga estava namorando o Antônio Fagundes. E aí eu brincava com isso e falava assim: eu sou amiga da Débora, a amiga da Débora está namorando o Antônio Fagundes. Por que não estou namorando o Antônio Fagundes? Você pode fazer, nem sempre as suas junções de juízo são verdadeiras. O pensamento pode ser controlado e dirigido para um fim, como no raciocínio, ou então liberado para seguir seu próprio curso, como na fantasia. A gente pode reconhecer pelo menos dois tipos assim. Ó. Você tem um raciocínio que a gente pensa assim, não, amanhã eu vou dar aula, então eu vou preparar, eu vou deixar o computador lá, porque o computador pode enguiçar, de repente, na mente da aula, então eu vou ter que preparar, vou checar tudo. Isso é um raciocínio dirigido. Né? Ou então, quando você está tentando rever uma situação, aí você fala, não, aí ele me disse isso, aí eu falei assim, mas aí ele falou não sei o quê, ou então eu vou dizer isso, aí ela vai falar isso, então eu vou falar não sei o quê. Né? Isso aí é um raciocínio dirigido. Né? E a gente tem um raciocínio, esse pensamento, esse raciocínio dirigido, ele costuma até ter uma voz. Né? A gente empresta uma voz para o pensamento quando a gente fala isso. Quando a gente está, por exemplo, fazendo um cineminha desse, ele falou isso, e aí eu falei aquilo, é como se tivesse uma voz do pensamento. Né? Quando a gente está programando uma coisa, parece que o nosso pensamento tem uma voz, a gente empresta a nossa voz para o pensamento, parece que a gente está falando, né? Com o pensamento. E tem o pensamento que é aquele solto, né? Que é aquele que você pensa, você está lá no chuveiro, pensando em qualquer coisa, ou você está vendo televisão e o pensamento vai embora, e você nem sabe, você não está dirigindo esse pensamento, ele vai solto. Às vezes a gente tem ideias muito boas com o pensamento assim, né? Com o pensamento que vai seguindo o próprio curso, sem a gente dirigir. Mas esses dois pensamentos são reconhecidos pela gente, né? A fantasia geralmente vem nesse que a gente deixa muito solto, aí a gente pode imaginar coisas, mas geralmente esse pensamento solto, ele não tem a voz do pensamento, a gente não põe uma voz nele, a gente deixa ele ir assim, ele é meio sonho, né? Meio divagatório. O pensamento, ele tem 3 alterações básicas, de curso, forma e conteúdo. Aí, a gente pode fazer uma analogia que eu aprendi com meu professor, com o Ramon, na graduação, que eu acho ótima, que é a analogia com o rio. Então, a gente pode ter assim, ó, curso, forma e conteúdo. Aí vocês imaginam um rio. Esse aqui tem uma poluição, tem uma queda d'água aqui, a água está bem revolta, né? As alterações de pensamento de curso, elas vão dizer para a gente como é que é o curso do rio, né? O curso do rio pode ser rápido, ele pode ser lento, tranquilo, contínuo, ele pode ser interrompido. Aqui tem uma barragenzinha de pedra, ele pode ser interrompido. O curso do pensamento, o curso do rio é assim, e o do pensamento também. Ele vai obedecer essas alterações. Então, alterações do curso do pensamento. Aceleração do pensamento, que aí você imagina que é a água do rio mais revolta, né? A aceleração do pensamento é o aumento da velocidade de associação de ideias na unidade do tempo. Isso também tem uma coisa para a gente ver, é o seguinte, quando você diz, geralmente a gente acha que uma pessoa que pensa rápido é uma pessoa muito inteligente, né? E o que ela faz? Ela faz uma associação de ideias veloz, ela é veloz na associação de ideias, por isso que parece tão inteligente. Quando você tem um problema para resolver, o seu pensamento ele abre um leque de coisas, de coisas que você já viveu, de problemas que você já resolveu,
de várias soluções. Por exemplo, você está andando, seu carro furou o pneu. Então, você precisa dar um jeito naquilo. Aí, o seu pensamento ele abre um leque de opções. Olha, você pode ligar para o cara do seguro, você pode você mesma trocar o pneu, você pode pedir ajuda, ver se tem alguém perto para ajudar, você pode parar outro carro. Você tem N opções para você resolver aquele problema. Quanto mais rápido o seu pensamento abre esse leque, e quanto mais rápido você consegue escolher entre essas opções a melhor para aquela situação, daquele momento, você é considerado mais inteligente, porque você tem um pensamento rápido, né? Então, quando você tem uma aceleração do pensamento, isso é muito comum em mania, né? Em pacientes em mania ou intoxicação por estimulante, cocaína, estimulante do sistema nervoso central, na ansiedade também, mas na ansiedade é um aceleramento, uma aceleração meio sem pragmatismo, assim, não é uma aceleração muito produtiva. Mas no início da mania, a pessoa se sente muito inteligente, né? O paciente se sente muito inteligente. Por quê? Porque ele está entendendo tudo, tudo é fácil, tudo ele tem solução, ele percebe as coisas, porque o pensamento está acelerado, ele pensa muito rápido, né? Então, ele se sente muito bem. Aí ele tem várias ideias, ele faz vários planos, e o pensamento está acelerado. Depois de um tempo, isso piora, aí é um caos, aí ele não consegue mais entender nada. Mas o início é muito prazeroso, inclusive, né? Porque o paciente se acha assim super esperto. Essa aceleração do pensamento, então, é o aumento da velocidade da associação de ideias na unidade de tempo. Você começa a associar muito rápido. O indivíduo fala muito rápido, porque pensa muito rápido, né? Na ansiedade, geralmente, eles até gaguejam, porque eles pensam muito mais rápido do que eles são capazes de falar. E associam vários assuntos, porque vem várias coisas na cabeça, vem muitas ideias. Isso tem uma graduação, como eu disse, né? No início parece bem legal, mas depois isso vai piorando e que o paciente vai de uma coisa para outra, de um interesse para outro. A gente viu isso na atenção, né? Ele não consegue manter a atenção numa coisa, ele vai de um estímulo para o outro, e aí não dá certo. Mas essa é a ideação do pensamento. Como é que a gente identifica isso? Com essa fala rápida. Né? O paciente chega falando muito rápido, falando de várias coisas, e você vê que o pensamento dele está acelerado. E se você perguntar, ele tem essa vivência. Se você perguntar para ele, você acha que você está pensando rápido demais? Ele vai te dizer que sim, ele tem essa vivência, ele consegue perceber isso. Então, alterações do curso. E aí, ao contrário da nossa aceleração, a gente tem a lentificação, que é a diminuição da velocidade de associação de ideias na unidade do tempo. Aí o paciente vai falar muito lento, ele quase não fala espontaneamente, responde pergunta com dificuldade. Às vezes você pega uma demência grave, que também é uma coisa que a gente não vê tanto hoje em dia. Tem demências, a gente vê mais demências, desculpe, não é demência, é depressão. A gente tem mais acesso a depressões longas, depressões recorrentes, mas as depressões graves que levavam a estupor, essas coisas são muito, muito raras agora. Também não tem essa frequência toda. Depressão, tá? Eu falei demência, mas está errado, é depressão. E o que acontece? Às vezes você chega para um paciente deprimido, bastante deprimido, o pensamento dele está lento. Ele também sabe disso. Se você perguntar sobre se ele está sentindo, se ele tem a sensação de que o pensamento está lento, ele vai saber dizer. Mas assim, aí você pergunta o nome, e aí ele não responde. Aí você pergunta, você sabe onde você está? E aí ele responde o nome, entendeu? Ele tem um delay. Ele está se esforçando para responder, só que ele tem uma dificuldade para compreender a sua pergunta e depois para responder aquela pergunta. Aí fica, né? Na demência também acontece isso, tem uma dificuldade muito grande de prestar atenção, e aí o pensamento lento junta com isso, o pensamento empobrecido também fica difícil. No estupor, que o paciente praticamente não fala mesmo. Na esquizofrenia também pode ter lentidão do pensamento, mas não é mais. A gente às vezes tem a sensação de que o pensamento esquizofrênico está lento, mas é mais um empobrecimento do pensamento mesmo, não é tanta lentificação. A lentificação na depressão é bem visível. O paciente fala isso para você, eu estou burro. Assim como o paciente que está com aceleração se sente mais inteligente, o pensamento do deprimido
dá a sensação de burrice, ele se sente burro, ele fala que ele não está produzindo no trabalho, mesmo na depressão menos grave, eles falam que não estão conseguindo produzir no trabalho, estão com muita dificuldade de concentrar, uma coisa que eles faziam com muita facilidade, eles não estão fazendo tão enrolados, né? Então, e eles falam lentamente, não falam espontaneamente, você tem que ir perguntando, senão o paciente fica lá sentadinho, não fala, aí vai respondendo com dificuldade. Retardo mental, gente, também tem isso, delírio, né? Esquizofrenia catatônica, também porque ele fica muito travado, né? Aí, na esquizofrenia catatônica, a sensação que dá é que é mais uma dificuldade de falar, né? Uma dificuldade de comunicação do que realmente de pensamento. Mas, às vezes, quando você vê, a sensação é essa, que é a lentificação do pensamento, e pode descrever dessa forma. Ó, pensamento lentificado, a inibição do pensamento. Esse aqui é um paciente com uma depressão grave, tá? do livro do Isaías Paim. Perdi de toda a memória, já não sou capaz de acompanhar uma conversa. Sinto-me como que paralisado, não entendo mais nada, estou completamente abobado. Não consigo dizer de modo algum qual é o conteúdo do que leio e do que ouço. Já não tenho vontade, não me resta um resquício de energia, nem de força para agir. Não consigo me decidir por coisa alguma. Fazer um movimento apenas custa-me grande resolução. Essa coisa da decisão, o pensamento lentificado também dá, né? A coisa de conseguir decidir entre uma coisa ou outra, eles têm pensar para resolver é lentificado na depressão. Isso mesmo numa depressão mais... Porque aqui é uma depressão grave, né? Ele te diz que ele está paralisado, ele não tem vontade de nada, já é uma depressão grave. Mas mesmo na depressão mais leve, você consegue ver esses sintomas de um jeito mais leve. Essa sensação de que está burro, né? De que o pensamento não está funcionando. Outra é alteração de curso. Interrupção, interceptação ou bloqueio do pensamento. Esse bloqueio do pensamento foi descrito por Bloiler também. É aquela... No Rio, né? A gente já viu o curso, que pode ser rápido, pode ser lento, e ele pode ser interrompido. Ele pode ter uma barreira, ele pode ser interrompido. O paciente interrompe repentinamente sua fala, no meio de uma frase ou palavra, com a sensação de que o fluxo do pensamento parou. Depois de algum tempo, pode retornar ao mesmo assunto ou outro assunto diferente. Isso é bem característico do esquizofrênico. Ele está falando com você e, de repente, ele para. Para porque a sensação subjetiva dele é que o pensamento parou, que ele estacionou, ele não consegue pensar. Eles falam isso, não consigo pensar. Se não conseguisse pensar, não estava nem falando, mas ele não consegue. A sensação subjetiva é de que o pensamento fez uma parada e aí ele passou um tempo sem nada vir na cabeça dele, sem pensar nada. Essa sensação, né, essa alteração de pensamento, que é sentida dessa forma, dá muita margem para o delírio de que roubaram o meu pensamento, tem uma máquina influenciando o meu pensamento que paralisa ele, né? Alguém está controlando o meu pensamento, porque a sensação é de bloqueio. Parece que você não consegue mais prosseguir com aquela ideia. E alguns voltam para o mesmo ponto, outros não. Tem um exemplo aqui, ó. Eu sonhei com meu pai. Ele dizia: aqui se faz, aqui se paga. Ele era um homem muito enérgico. Aí o paciente dá uma parada de 45 segundos e fica parado mesmo. E a parada é assim: ele não para e vai fazer outra coisa. Ele para e ele fica olhando para você como se ele estivesse tentando entender o que aconteceu, por que o pensamento sumiu dali, entendeu? Sabe quando a gente esquece as coisas? Você está assim, eu vou falar com isso. Aí você vai na direção da pessoa falar e quando você chega lá, você não lembra mais o que falou. E aí a gente fala, nossa, como é que sumiu da minha cabeça essa ideia? É desse jeito aqui que eles sentem, só que é mais ou menos desse jeito, né? O pensamento para. Aí ele volta. Hoje pela manhã me veio a lembrança do cara que abarroou o meu carro. Não, abarroou o carro do meu irmão. Fiquei triste e tive raiva. Aí ele para 1 minuto. Meu irmão era espírita. Em casa, eu me sentia muito bem, me sentia melhor, me lembrando das coisas. Aí para mais 2 minutos.
Quando eu estava internado no IPUB, meu irmão foi me visitar. Na ocasião, eu previ sua morte. Aí ele para de novo. Entendeu? Aí, depois, se você perguntar o que acontece, ele vai contar que o pensamento parou. Isso no início, né? Depois ele já elabora uma motivação delirante para isso, que é porque alguém está roubando o pensamento, alguma máquina, alguma coisa assim. Então, aquelas alterações foram as de curso. Agora nós vamos ver alterações de forma. Aí, de novo, a gente volta para a nossa associação aqui com o Rio, né? Então, a forma do Rio, você pode ter uma forma sinuosa, você pode ter uma forma acidentada, né? O rio pode ser reto, pode ser plano. Isso aqui me lembra o meu avô falava que o rio é muito esperto, que a gente tem que ser esperto como o rio, porque o rio, quando vê um obstáculo que ele não pode atravessar, ele contorna. Eu acho essa foto aqui bem legal por isso. E é verdade, né? A gente não atravessa, mas a gente não desiste, a gente dá uma contornada e volta. Então, esse é o rio sinuoso, o acidentado e o reto ou plano, né? Alterações de forma do pensamento, fuga de ideias. É uma variação incessante do tema com incapacidade para concluir o raciocínio. Tem gente assim, né? Porque a gente vê, às vezes, até se a gente estiver muito ansioso para contar uma história, mas tem pessoas que têm essa característica, assim, não é uma fuga de ideias, mas é mais uma prolixidade, né? Ela tem um tema, né? Você tem um raciocínio para concluir, mas você não consegue ir reto, né? Você vai, foge, mas isso tem uma medida de normalidade. Essa fuga de ideias ela é muito comum na mania, né? na bipolaridade. Então, é assim mesmo, o paciente vem contando uma história, eu soube que o shopping estava em liquidação, o assunto é assim, eu soube que o shopping estava em liquidação, fui lá e comprei um sapato azul. Eu encontrei com a Cecília, e aí ela me contou que o shopping, sabe aquele shopping que é ali, perto, assim, ali em Botafogo? Então, que construíram, quando construíram aquele shopping, olha, eu era adolescente quando construíram aquele shopping ali, eu me lembro da construção, eu passava por ali, porque eu ia para a escola, porque eu estudava no Andrews, então eu passava por ali todo dia, e aí eu via a construção do shopping, aí daqui a pouco volta. Aí ela me disse que a liquidação tinha uma loja de sapato lá, que estava uma liquidação maravilhosa. Aí ela vai de novo. Porque não sei o que, sapato, porque eu gosto de sapato, porque o meu armário de sapato, fiz uma sapateira na minha casa que ficou maravilhosa, chamei um carpinteiro. Aliás, esse carpinteiro, se você quiser, eu posso te dar o telefone dele, é muito bom. Isso é uma fuga de ideias incessantes, a pessoa não consegue concluir. Na mania, isso é muito, muito. Né? Aí, às vezes, se você passar algum tempo ouvindo o paciente, você vai perceber que ele está falando de alguma coisa. Mas, se você passar pouco tempo observando, a sensação é de que ele não está falando coisa com coisa, que não faz sentido. E o pensamento é facilmente desviado por estímulo externo. Né? Se eu estou falando aqui de uma coisa, eu vejo outra, eu passo para falar de outra coisa, e aí eu volto, mas aí eu falo de outra coisa que não tem a ver, que não tem relação, né? com aquela narrativa principal. Ao predomínio de mecanismos de associação de ideias por assonância ou por aliteração. Por exemplo, eu posso falar assim, não, então aí eu vou no shopping de Botafogo, e você sabe que pegou fogo no outro dia lá no museu? Então aí foi uma confusão, aí eu vou de confusão, aí eu vou para razão. Né? Mas tinha razão, porque não tinha manutenção, não sei, aí eles vão pelo som. Às vezes eles se desviam por algum estímulo que eles veem, ou pelo som da palavra, ou pela literação, que é repetição mesmo. Assim, eles começam a repetir parede, rede, eles vão repetindo várias coisas que têm a ver com rede, pescador, rede, peixe, rede. Eles vão por aí, vão pela literação da palavra, repetindo, com aquela palavra eles criam vários assuntos, ou eles trocam a palavra pelo som. Acontece na mania principal, isso é bem comum, intoxicação por estimulante também, né? Quem já viu um drogado com cocaína, por exemplo, que fala pra caramba e vai mudando de assunto, e embriaguez alcoólica também, né? Tem um alcoólatra que fala intoxicação por álcool, né? Bêbado,
fala muito e muda de tema e fala de outra coisa, aquela filosofia de Botequim, né? Então, essas são a fuga de ideias, que é uma alteração da forma do pensamento. É aquele pensamento todo cheio de voltinha. Boa tarde, sim, boa tarde. Se a vida é tão doce como mel, gosta também de açúcar? Fábrica de açúcar, a cana e a corda. Não quer enforcar-se? Você, assassino, pai do assassino, colarinho da camisa branca, branca como a neve, é a inocência. Ah, ingênua inocência. Moela, pata de cachorro, pata de gato, língua de gato, que tem gosto de chocolate de hospício. Onde estão os loucos? Onde estão os loucos? Isso aqui é uma fuga de ideias, de patológica, né? Não é aquela que eu brinquei de você ficar falando de várias coisas. Sim, pois era muda e estúpida, mas não surda. Conheço a Ida Dalby, que está morta, provavelmente morreu de inflamação do seco. Não sei se era cega. O seco S, o grão-duque é de Hesse. É outro exemplo. Esse exemplo é do livro do Karl Asper. Também é uma fuga de ideias. E outra alteração da forma é a desagregação, que a gente viu, que é aquela dificuldade dos conceitos, né? Pensamento incoerente, fragmentado, devido à perda do sentido lógico na associação de ideias, a associação dos conceitos que está ruim. Esquizofrenia, delírio, demência avançada, que é bem esse pensamento desagregado, ou pensamento dissociado, afrouxamento de pensamento, que é bem do esquizofrênico. Não deve perguntar a ninguém, que miséria, o que se vê aí fora? Vou morrer. Já uma vez estive nessa clínica de doentes nervosos. Não foi um sonho. Que dia é hoje? Alguém pergunta, né? Provavelmente o entrevistador pergunta: que dia é hoje? Tenho que vomitar. Sim, vou responder. Tenho que me vestir. Sente alguma dor? Sim, sonhei tudo isso essa semana. Em que mês nós estamos? Nesta casa de Nossa Senhora, eu caí. E que eu saiba, gritei muito. E o mês, não sei, então dormia, não estava consciente quando fui no automóvel, sentia muitas dores. Então, é um pensamento completamente desagregado que não consegue responder. Aí vem a prolixidade, que também é desse. A diferença é que a prolixidade, a pessoa fala muito, né? Ela dá muito detalhe e você tem que ter muita paciência para ouvir. Na aceleração não, peraí, na desagregação, que a gente viu primeiro, na fuga de ideias, desculpe. Na fuga de ideias, as ideias fogem e a pessoa fala de outra coisa. Na prolixidade, ela fala sem parar. O tema principal não é desenvolvido, sendo o discurso rico em detalhes e pormenores desnecessários, narrativa arrastada e tediosa. Epilepsia, transtorno de ansiedade. O ansioso fala muito. Todo mundo aqui já atendeu paciente ansioso, né? E ele conta todos os detalhes. É como o transtorno obsessivo também. Ele quer ter certeza de que você está entendendo o que ele está falando, né? Ele tem que deixar tudo muito explicadinho. E na epilepsia é o que eles chamavam antigamente de epilético viscoso, né? Que falava muito, que contava muita história. Então, aqui um exemplo de prolixidade. Hoje fazem 8 dias que me encontro aqui, e diga ao senhor que não posso encontrar palavras de louvor suficientes para dizer, sem exagero, quanto tem feito por mim, especialmente no curto espaço de tempo em que aqui me encontro. Porque quando vim, você vê que ele não sai do assunto, mas ele vai rodeando. Porque quando vim, me encontrava de tal modo que me parecia impossível, em tão pouco tempo, melhorar desse modo. É possível que, para isso, tenha contribuído em grande parte a minha extraordinária força de vontade, e também os seus excelentes métodos de cura. Porém, de qualquer modo, sua conduta para comigo é tão digna de apreço que não posso encontrar palavras suficientes para louvá-la. E por isso eu desejo dar-lhes meus maiores expressivos agradecimentos, assim como o doutor Lusitano, que tanto insistiu para que eu viesse aqui. Pelo que se refere à minha pessoa, penso em louvar calorosamente os resultados que se obtém nessa clínica, cuja obra é digna de todo louvor, ainda que para o senhor se torne financeiramente prejudicial. Por isso, o senhor merece, por seus esforços, não só o reconhecimento financeiro, como também o agradecimento e o elogio moral mais manifesto, e posso assegurar-lhes que farei o possível para dar a conhecer sua grandiosa obra nos jornais dessa capital. Isso é só um obrigado, doutor, né? Que tem que ser daquele jeito todo. Minuciosidade, é o discurso exagerado com detalhes também,
voluntariamente introduzidos com a finalidade de não deixar dúvida ou omitir algo importante. O obsessivo é muito assim, né? Eu me lembro do paciente que contou uma história que ele, na verdade, ele só me ligou para dizer que não tomou o remédio de manhã. Mas aí ele me conta que na noite anterior ele falou para a mulher: eu tenho que comprar o remédio, porque vai acabar o remédio. Aí eles foram, pegaram um carro. Aí ele conta tudo, né? Como é que foi, como é que saíram de casa, aí que foram na farmácia tem uma moça que conhece eles, e aí ele comprou o remédio. Então ele tinha o remédio em casa, mas aí de manhã, quando ele foi tomar o remédio, ele pegou o comprimido e o comprimido caiu. O comprimido caiu e ele perdeu o remédio e ele não viu que o remédio tinha caído. Mas isso é uma história enorme, enorme. Mas o que ele queria que eu tivesse certeza é que ele tinha o remédio em casa, não foi por isso que ele não tomou, e que o remédio caiu no chão e ele não viu. Ele tomou outro junto, porque era para tomar junto, e um deles caiu no chão e ele não viu. E aí ele queria saber se isso tinha muita importância, se ele podia tomar de novo, alguma coisa assim. Mas não para de falar, é daqueles que você pega o telefone e tira assim, né, e volta, ainda está com a mesma conversa, não vai fazer nenhuma diferença. As alterações de conteúdo, né? Então, nosso rio pode ser limpo, pode ser poluído, pode ter pedra, pode ter peixe. O conteúdo dele é o conteúdo que o pensamento pode ter. Então, as alterações do conteúdo são concretismo, que é aquela incapacidade de fazer distinção entre o simbólico e o concreto, que eu já falei do retardo mental, que é também isso é fácil de ver com aquele teste de interpretação de provérbio, né? Demência começa a desenvolver esse concretismo por empobrecimento das relações, dos conceitos, né? Retardo mental e incultura, né? Falta de cultura. Essa incultura, essa palavra é muito engraçada, não sei como é que ela veio parar aí. A incultura, ele quer dizer o seguinte, que às vezes você, por não conhecer muitas coisas, não consegue ter muita abstração, né? Por falta de estímulo mesmo, né? O cérebro não foi estimulado o suficiente para você desenvolver conceitos abstratos. Então, isso pode acontecer. No autismo, né? Isso acontece. Autismo mesmo os autistas funcionais, eles têm muita dificuldade de entender piada, por exemplo, né? De entender uma coisa abstrata. Concretismo. Isso é engraçado ser tirado do livro do Garcia Marques. Indignaram-se aos habitantes de Macondo, que é a cidade do livro, né, com as imagens vivas que o próspero comerciante projetava no teatro, que imitavam bocas de leão, porque um personagem morto e enterrado no filme, e por cujas desgraças haviam derramado lágrimas de tristeza, reapareceu vivo e transformado em árabe no filme seguinte. O público que pagava 2 centavos para partilhar das vicissitudes dos personagens não pôde suportar aquele logro e quebrou a poltrona, né? Isso aqui é uma coisa cultural, né? Eles viram o ator morrer num filme e no filme seguinte o ator estava ele mesmo vivo, vestido de árabe, transformado em árabe. Então, isso é uma concretude. Pensamento obsessivo. Pensamentos que se impõem à consciência do indivíduo, do qual não pode se livrar pelo esforço da vontade. A gente falou de voz do pensamento, né? Então, o pensamento obsessivo, ele geralmente tem uma voz. Assim, é um pensamento que ele vem, ele é intruso, né? O paciente não quer pensar nisso, mas ele vem. Tipo, me arrumei para dormir, deitei, aí vem aquele pensamento. Fechou a janela? Fechou a porta direito? Fechou o gás da cozinha? E aí a pessoa fica com aquilo e aquilo fica remoendo, aquilo começa a dar uma ansiedade tal que ela tem que se levantar e tem que ir lá verificar. Senão, não consegue. Às vezes, tem que verificar mais de uma vez. Esse pensamento é um pensamento tão imposto, né, tão duramente. Então, a gente diz que ele usa a voz do pensamento, só que parece que é uma outra voz, né? Porque a gente não reconhece aquele pensamento como nosso. Então, a gente escuta, a gente faz aquele mesmo mecanismo de emprestar uma voz para o pensamento, a voz do pensamento é a nossa voz do pensamento, mas como o pensamento é muito estranho e não eu não quero pensar naquilo,
Aí tem essa sensação de uma coisa, de uma voz, de uma coisa intrusiva. Então, principalmente os pacientes menos favorecidos culturalmente, né? Os pacientes que são mais simples, eles às vezes descrevem isso como voz. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Eles às vezes descrevem que ouvem uma voz, só que essa voz vem de dentro da cabeça. Então, essa voz não é uma alucinação. Essa é a voz dele mesmo, mas é tão esquisito. E aí você pega, por exemplo, um obsessivo grave, que tem uma crise de agitação psicomotora, aí vai para um hospital de emergência psiquiátrica. Aí chega lá, alguém pergunta: você está ouvindo vozes? Você ouve vozes? Aí ele lembra daquele pensamento que atormenta ele, né? Que não pode ser ele aquilo, e ele fala: eu escuto vozes. Ele pensa: isso é vozes. Então, essa coisa de ouvir vozes tem que ser muito bem dissecada, entendeu? Tem que perguntar muito sobre como é isso, porque senão vocês vão ver isso muito transtorno obsessivo com diagnóstico de esquizofrenia. Os pacientes reconhecem que as ideias são absurdas e irracionais, que são próprias e desagradáveis. Aí, como elas incomodam muito, esses são próprios aqui, eles começam a ter dúvida, entendeu? E geralmente são pensamentos de dúvida, sacrilégio. Eu tinha uma paciente religiosa que ia para a igreja e ficava imaginando o padre nu. A dúvida né? Será que eu fiz isso? O dentista, será que eu desliguei o compressor? Tentações, a pessoa acha que ela vai perder o controle, ela imagina uma coisa que não vai fazer. Às vezes é comum em mãe, logo no pós-parto, de achar que vai fazer mal para o bebê, que vai machucar o bebê. Aí ela acha que ela vai perder é uma coisa que ela não quer fazer, mas ela acha que ela pode perder o controle e fazer aquilo, né? Tem esse medo de perda de controle. Então, e o obsessivo, a palavra mágica para obsessivo é controle, né? Então, qualquer coisa que dê a sensação de perda de controle é muito ruim. E aí esse pensamento obsessivo atormenta demais isso é muito ruim. E às vezes você diminui, eles trocam de pensamento, às vezes tem uma coisa que atormenta, depois eles passam para um outro tema, eles vão trocando, e é muito ruim. Transtorno de ansiedade tem, assim, no menor grau, por exemplo, você está muito preocupado com alguma coisa, o ansioso está muito preocupado com alguma coisa, aí acha... Eu hoje falei com uma paciente minha que a família tem muito caso de lúpus na família, e ela, acho que há uns 8 anos, ela faz exames reumatológicos todos, de 6 em 6 meses, porque ela fica com medo de ter lúpus. Só que ela sofre um horror, assim, ela já sofre, isso não sai da cabeça dela, que ela vai ter lúpus, então ela sofre o tempo inteiro, quando está esperando para fazer o exame, quando faz o exame, e aí ela levou ontem na reumato, ela hoje está tranquila, mas isso não dura, né, uma semana, daqui a pouco ela já está apavorada de novo. Mas o toque ainda é mais grave, né? O toque, o pensamento de dúvida, eles são muito torturados pelo pensamento. Olha aqui, isso é um exemplo de pensamento obsessivo. Numa brincadeira, 2 homens a suspenderam pelas axilas. Ela os repeliu, dizendo que não queria fazer amor. Depois sobreveio-lhe o pensamento de que os 2 homens poderiam ter feito algo com ela e que talvez estivesse grávida. Esse pensamento, sem nenhum fundamento, a dominava cada vez mais. Durante todo o dia, gira-me pela cabeça como tudo aconteceu. Eles não teriam sido tão insolentes. Ela ficava fazendo filminho daquilo que tinha acontecido para ver se entendia em que hora ela podia ser, em que momento ela podia ter sido engravidada. Né? Algumas vezes me afasto do assunto, mas ele volta sempre. Conta o ocorrido à irmã, que a manda ir ao médico. Não tem coragem de contar ao médico sobre suas ideias absurdas. Isso também como o obsessivo ele reconhece o absurdo das ideias, é uma doença muito solitária, porque ele acha que aquilo é uma maluquice e ele não quer contar para ninguém, né? Como é que pensamento absurdo é aquele. Tinha uma piadinha que falava assim: a diferença do neurótico para o psicótico, para o obsessivo, é que o psicótico acha que o mundo é quadrado e acha maior barato.
obsessivo sabe que é redondo, mas não se conforma. O neurótico acha que sabe que é redondo, mas não se conforma. Porque ele sabe que é absurdo aquilo, mas isso não muda em nada a conduta dele. Mesmo ele sabendo que ele já verificou que o gás está apagado, está desligado 2 vezes, ele tem que ir lá pela 3ª vez. Né? Ele não consegue conduzir essas coisas. Mesmo ele achando absurdo, ele faz. E tem coisas muito absurdas. Né? Por exemplo, a gente fala que é uma superstição, o toque tem uma superstição particular. A gente sabe, todo mundo aqui sabe que chinelo virado a mãe morre, né? Se o chinelo ficar virado, a mãe vai morrer. Então, a gente sabe que isso não é verdade, que isso não acontece. Mas conta aí, quando tem um chinelo virado, se você tiver a oportunidade, você não vai lá e dar um chutinho para desvirar o chinelo? Até quem não tem mais mãe faz isso. Entendeu? É como se fosse um pensamento obsessivo, aquilo fica incomodando, assim, né? Aquele chinelo fica ali incomodando. Para o obsessivo, então é uma tragédia. E aí é a mesma coisa, ele sabe que aquele pensamento não tem nada a ver. Eu tinha um paciente que toda vez que ele botava o dedo no interruptor, ele tinha que acender e apagar 3 vezes, ele vinha um pensamento de que o pai ia morrer, e aí ele tinha que acender e apagar 3 vezes para falar, retira o pensamento, para ele poder diminuir aquela ansiedade. Ele sabia que aquilo era um absurdo, ele reconhecia que era completamente sem sentido, coisa que um psicótico não reconhece, mas ele não conseguia fazer diferente. Bom, então ela ficava envergonhada, né, de falar para o médico. O ginecologista não encontra sinais de gravidez e se tranquiliza por um dia, mas conclui que o médico só queria tranquilizá-la. Menstrua, fica mais calma por um dia, até resolver que muitas mulheres apresentam sangramento durante a gravidez. Entendeu? Então, esse pensamento, ela sabe que não aconteceu nada, ela fica fazendo filminho para verificar que não aconteceu nada, mas não consegue tirar o pensamento da cabeça. E o mais importante deles, o delírio, né? Então, a nossa definição do Caul e Asper. Ideias delirantes ou delírios são juízos patologicamente falsos que possuem as seguintes características externas. Convicção extraordinária, foi o que eu falei, né? O paciente ele não acha, ele tem certeza, ele sabe, ele não acha. Não são suscetíveis à influência, a argumentação lógica não serve para nada, né? Você pode falar que, mas isso é impossível que você está falando, né? Isso aí não vai acontecer. Não, mas não tem. Eu sou. Arruma um personagem. Ou então uma pessoa. Sou Roberto Carlos. Roberto Carlos tem alguns, né? Eu sou Roberto Carlos. Mas se você é Roberto Carlos, o que você está fazendo aqui nesse serviço público? Né? Como é que você está internado aqui nesse hospital? Aí não sei. Aí ou ele emenda e cresce esse delírio e faz uma historinha para justificar, ou ele simplesmente não sabe, mas a sua argumentação lógica não tem nenhuma influência, não vai modificar. O conteúdo inverossímil é da definição do Jasper, né? Mas nem sempre é assim. Né? Às vezes tem coisas que são possíveis, sim, né? Que são delirantes, que são os mais difíceis. Né? Quando eu fiz residência no Pinel, e a gente recebia ali, tem uma zona de prostituição grande ali, né? Em Copacabana, na Princesa Isabel, e a gente atendia muita paciente, muita prostituta, e elas contavam assim, aí eu estreando lá no plantão de emergência, e elas contando que aí elas foram para a Alemanha, e aí elas voltaram da Itália, aí elas foram não sei o quê, e eu achando que era tudo delirante. Aí depois eu descobri que não, que elas realmente vão, né? Que os gringos todos levam, e que é uma... parece que tem uma ponte aérea ali de Copacabana para a Europa. Então, assim, às vezes o delírio, nesse caso, não era delírio, o delírio era outro. Às vezes o conteúdo faz algum sentido, né? Tem sentido, mas não precisa ser inverossímil, mas não é verdadeiro. Então, aí a gente tem a diferença da verdade para o erro, né? A realidade para a imaginação. O erro é um juízo falso. A gente viu lá na frente com o juízo, que o juízo ele pode ser falso ou ele pode ser verdadeiro, né? Ele pode expressar uma verdade, ele pode expressar uma mentira. E ele pode ser corrigido por argumentação lógica. Se você acha, a gente viu lá, as galinhas são aves, né? Se tivesse lá escrito as galinhas são mamíferos, alguém podia falar para você, não são, né? Galinha não, galinha põe ovo, galinha voa, tem pena, né? Tem bico, galinha não é um mamífero, galinha é ave. Aí você, legal, então a minha ideia estava errada. Isso é um erro, é um juízo falso.
Isso não é um delírio. Delírio, a galinha vai morrer, mamífero não vai ter jeito, vai ter que dar leite, porque não tem negociação. Tá? O delírio é uma alteração nessa formação de juízo. Convicção extraordinária, certeza subjetiva absoluta. O enfermo sabe mais do que acredita. Isso é super importante. Ele é aquilo é verdade. Ele tem uma força. Aí por isso que ficam tão desesperados, né? Imagina você achar que o seu vizinho está querendo te matar, que o seu vizinho instalou um monte de câmera na sua casa para ficar te vigiando. Tem pacientes que acham que botaram câmera no banheiro para vigiar e que elas tomam banho de luz apagada por causa das câmeras, entendeu? Então, isso é um sofrimento absurdo, porque eles têm certeza que isso está acontecendo. E ninguém está acreditando, né? Eles estão sozinhos, porque ninguém está acreditando. Não são suscetíveis à influência externa, como eu falei, né? Não sofrem influência de argumentação lógica. Não adianta discutir delírio. E o conteúdo inverossímil, né? Uma impossibilidade do conteúdo. É uma impossibilidade do conteúdo para aquela situação, mas não é um conteúdo completamente impossível, né? Pode ser que seja verdade. Eu tive uma paciente lá na residência que ela chegou, ela era de São Paulo, e veio para cá, para o Rio, para a casa da irmã. A irmã tinha um marido motorista de táxi, e aí ela ficava dormindo na sala da irmã. E aí levaram ela lá num quadro de agitação psicomotora, e ela ficou, e a irmã falou que ela estava agitada, que ela começou a achar que a se sentir perseguida, não sei o quê, mas não deu muito detalhe. Depois ela contava para a gente que o cunhado dela abusava dela na sala. O cunhado esperava a irmã dormir e abusava dela na sala. E se vocês vissem a cara do cunhado, do motorista de táxi, eu podia achar que era bem provável. E ela, o contexto era bem provável, ela era muito bonitinha, entendeu? Você olhava assim, preconceituosamente falando, você olhava e falava, isso deve estar acontecendo, é muito possível que isso esteja acontecendo. E aí, o que nós fizemos? Deixamos ela na enfermaria e suspendemos a medicação toda, para ver se aparecia alguma coisa, né? Porque ela estava com uma argumentação bem razoável. E aí, ela ficou uma semana, eu atendi ela todo dia, e nada, ela não escorregava. Teve um dia que ela falou assim para mim, o meu namorado de São Paulo vai chegar amanhã. Eu falei, como é que você sabe? Ela falou, porque a gente sabe, né, doutora? Quando a gente ama, a gente sabe. Eu falei, então tá, né? É cultural, né? Tá bom. Aí eu falei para o meu supervisor, que era o Ramon, falei, Ramon, vou dar alta para ela está ótima, passou uma semana aqui sem remédio nenhum e está super bem. E não consegui achar sintoma nenhum. Ele falou, então, vai lá e dá alta. Eu falei, legal. Aí fui lá e falei, olha, eu vou dar alta para você. Você está bem, eu vou te dar alta. Aí ela falou, doutora, a senhora confiou em mim? Já que a senhora confiou em mim, eu vou lhe contar uma coisa. Sabe esse dentinho aqui? Ela era protética. Sabe esse dentinho aqui? Aí me mostrou uma obturação, né? Um bloco. E aí eu falei, tem um microfone. É com ele que eu falo com o meu namorado lá em São Paulo. Aí eu saí correndo e fui para a sala do supervisor. Falei, Aí eu contei, eu falei, o que eu faço agora? Aí ele falou, agora você vai lá e fala, olha só, já que você confiou em mim, eu não vou te dar alta não, tá? Você vai ficar aqui mais um pouco. Foi muito ruim. Então, essa era uma possibilidade. O delírio podia estar acontecendo, ela não tinha nenhum delírio absurdo, né? Podia ser, mas não era. Então, são juízos falsos. Isso tem uma coisa que a gente tem que aprender: ninguém vai parar no hospício à toa, nem a gente, né? Então, se está lá com aquela história de não, alguém me trouxe aqui porque quer ficar com a minha herança, fulano me trancou aqui porque não quer que eu... É melhor prestar atenção. Juízos falsos, o conteúdo inverossímil, pode ser juízos falsos impossíveis, né? Juízos falsos improváveis e juízos falsos possíveis. São as 3 formas de conteúdo. Outras características do delírio, né? O conteúdo geralmente está relacionado com o enfermo e sua história de vida. Pode ser que não tenha nada a ver, entendeu? Eu posso, daqui a pouco, começar a delirar com marciano, mas geralmente não é isso. Você pega a sua história de vida. Assim, um cara é policial, matou um monte de gente, aí ele pode delirar com alguma vingança, alguém está querendo pegar ele, né? Ou um médico que teve uma situação de negligência e vai achar que a família está perseguindo. Sempre tem uma historinha, né? Sempre tem alguma coisa a ver com
com a história que... A gente costuma dizer que ninguém delira com a história do outro, né? A gente vai delirar com a nossa própria história. E esse fato faz com que, às vezes, o delírio tenha uma impressão de realidade, né? Quando a pessoa conta, você pode achar que pode ter a ver. Mas também os delírios religiosos são muito comuns, delírios místicos são muito comuns em pessoas religiosas, né? A vida do enfermo passa a transcorrer em função do delírio, mas não necessariamente o seu comportamento. Então, por exemplo, ele está achando que a minha família, eu estou achando que minha família está querendo me envenenar, eles querem me matar, mas isso não impede que eu vá lá, que eu coma a comida deles, que eu jante junto, que eu veja televisão junto, entendeu? Nem sempre. Quando o delírio está muito fortalecido, né? Geralmente o enfermo que acha que estão envenenando para de comer, né? Eles conseguem. Aí você diz que eles estão se comportando de acordo com o entendimento do delírio, né? Eles têm aquele delírio e aí eles vão e se comportam daquela forma, mas não é necessário, né? Você pode ter um comportamento completamente diferente e pode viver naquela situação ali, adaptando o seu delírio. Eu tinha uma paciente que ela, lá no outro hospital, que ela achava que ela estava assim, era o tipo Big Brother, entendeu? Ela era uma atriz, ela estava numa novela, e todo mundo ali, a novela, ela era a paciente do hospital psiquiátrico na novela. Então, ela estava ali, e aí ela falava assim para mim, Nelma, você está ótima nesse papel, olha, eu acho que eles vão te contratar, você está muito bem de médica. E mas assim, aí ela achava isso. Só que ela era uma grande atriz, mas que no final da noite ela não ia dormir na casa dela, né? Quando acabava a gravação, ela continuava lá no hospício. O enfermo não sente necessidade de comprovar a verdade das suas ideias. Isso também é assim. Quando ele está muito desesperado, ele quer a sua ajuda e ele precisa que você acredite que ele está sendo perseguido para que você o proteja, ele vai tentar te convencer disso. Mas esse tipo de coisa, assim, sou filha da Regina Duarte, eu sou namorada do Roberto Carlos, isso aí, eles não têm. Se você não acreditar, sem problema nenhum, entendeu? Ou mesmo assim, meu vizinho quer me matar, colocou um monte de câmera. Se ele não quiser acreditar, não adianta nada, ele não vai nem te dar atenção. Ele não vai tentar te convencer disso, não. Ele não vai te dar esse trabalho. Ele sabe que é verdade. Quanto à origem do delírio, deve-se distinguir isso é Cal e Asper, tá? Devem-se distinguir duas grandes classes. Se originam de modo compreensível para nós, de afetos, de vivências afetivas que abalam e produzem sentimentos de culpa e de outras vivências, de percepções falsas ou de vivências de alinhamento do mundo, da percepção, em alterações da consciência. Outros não são suscetíveis a serem seguidos psicologicamente. São, do ponto de vista fenomenológico, algo último e derradeiro. Os primeiros chamamos ideias deliróides, os últimos de autênticas ideias delirantes. Então, se você tem um motivo, né, se você desenvolve aquele motivo, para o Jaspers, assim, eu briguei com meu vizinho falou que ia me matar, me ameaçou, pegou uma arma, e aí daí eu fico desenvolvendo um delírio que ele está me perseguindo, que ele me observa quando eu saio, eu tenho um motivo para desenvolver aquilo. Então, isso é chamado de ideia deliroide, né? Você tem uma sequência, você tem um entendimento daquilo. E os outros não, as ideias delirantes primárias, elas são do nada, elas vêm, elas não têm nenhuma sequência, não sabe, é aquele que você não sabe da onde o sujeito tirou aquilo, entendeu? Aonde que veio aquela ideia. Mas isso, na verdade, é um detalhe. A gente chama muito de ideias delirantes e, geralmente, a gente não faz, não é muito importante essa classificação. Delírio primário e secundário, ideias prevalentes ou sobrevaloradas. Vamos lá. O delírio primário é a ideia delirante verdadeira, que não se origina de nenhuma outra alteração psíquica patológica. Ou seja, do esquizofrênico, né? Que o delírio vem e ele tem aquela ideia falsa. Você não pode explicar psicologicamente, ele tem isso, porque às vezes você vai ver algumas explicações, você vai ver umas terapias principalmente essas terapias muito alternativas, né? Aí eles vão dizer, não, ele está delirando com isso, porque na infância... Não.
A motivação pode ser da sua história, né? Eu tive um problema com o meu vizinho, então eu fico perseguindo. Pode ser da sua história, mas não foi isso que provocou o delírio. Tá? O delírio ele vem por conta da doença. Aí você vai buscar um motivo, você vai buscar um tema para o seu delírio, né? Mas o delírio está ali, a alteração cerebral está ali para delirar. E aí você vai procurar um tema. Então você procura na sua história, mas não é a sua história que provocou esse delírio. Tá? Não existe essa coisa de, então eu passei por esse trauma e fiquei. Não é maluco quem quer, só é maluco quem pode. Então não é assim que funciona. Ele não tem. Esse aqui, por exemplo, você não pode explicar, ele não tem uma doença, como a gente viu antes, ele não está sob efeito de droga, ele não tem um rebaixamento de consciência, ele está lúcido, entendeu? Ele está bem acordado e ele tem esse delírio. Você não pode explicar isso psicologicamente, é uma coisa nova que surge na cabeça dele. Né? Não tem nenhuma alteração psíquica, ele não tem um tumor cerebral para delirar. Esse paciente é meu. Esse paciente aqui, quando lançaram o Ziprexa, a olanzapina, era muito caro, mas muito caro mesmo. E ele tomava, ele tomava 20 miligramas de olanzapina, que era um absurdo, mas ele ficou muito bem, ele voltou para a escola, ele ficou muito bem. E a mãe era separada do pai. O pai dava o dinheiro para ela comprar a olanzapina. E ela resolveu que se ela ficasse 3 meses sem comprar, ela ia comprar um aparelho de som, televisão, uma coisa assim. E aí ela ficou 3 meses sem dar remédio para o menino. Aí foi isso que aconteceu. Ele estava ótimo. Eu sei onde está escondido Bin Laden. Apesar de nunca ter ido à Arábia Saudita, eu sei em que caverna ele está escondido. Tem como uma fotografia na minha mente. Isso não foi divulgado, não sei como, e agora a CIA está me observando. Isso foi divulgado, desculpa, isso foi divulgado, não sei como. E agora a CIA está me observando, fazendo plantão em frente ao meu prédio. Por esse motivo, o pessoal da Al-Qaeda quer me eliminar. Eles mandaram antrax pelo correio para me matar, mas só conheciam o número do meu prédio e não do meu apartamento. Por isso eu usei o extintor de incêndio nos escaninhos do prédio, para matar a bactéria, que podia estar na correspondência de qualquer um dos apartamentos. Os moradores ficaram zangados comigo, mas eu só estava salvando as nossas vidas. E ele pegou o extintor de incêndio, foi no escaninho, acabou com a correspondência dos moradores todos. Isso é um delírio primário, entendeu? Isso veio do nada, ele não tem nenhuma ligação com nada, isso veio na cabeça dele, ele conhece a história, viu o 11 de setembro, viu aquela movimentação, isso foi na época do 11 de setembro, foi um pouco depois, viu aquela movimentação toda, aquilo deve ter impressionado ele de alguma forma, e aí apareceu esse delírio todo, que é bonito, esse delírio é uma coisa, né? É bem estruturado, bem arrumadinho. Aí ele falou para mim, me contou essa história, e aí ele depois me ligou e falou assim, olha, você não abre correspondência nenhuma, porque agora eles sabem que você sabe que eu sei. Aí eu falei, mas André, olha só, eu não vou abrir, não. Aí ele me ligava tanto, 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 que eu tive que falar assim, olha, se você ficar me ligando, aí eles vão descobrir que eu sei, né? É melhor não, porque ele me ligou num dia, ele me ligou assim umas 22 vezes, de apavorado que ele estava, porque agora eu estava na reta de fogo lá da Al-Qaeda. O delírio secundário, que é a ideia deliroide, surgem de modo psicologicamente compreensível de outros processos psíquicos patológicos, como alterações do humor, da senso-percepção, do nível da consciência. Então, por exemplo, na mania, né, o maníaco ele está com um humor exaltado, né? Ele está se sentindo o maravilhoso, o super extra mega. Então, ele vai começar a desenvolver umas ideias deliroides de grandeza, né? Da importância dele, ele vai ser mais importante, ele pode até estar perseguido, mas ele vai estar perseguido porque as pessoas têm inveja dele, entendeu? Porque as pessoas querem alguma coisa maravilhosa que ele tem ou que ele sabe. Então, é um delírio que é compreensível, né? Pode ser por alteração da senso-percepção, por causa de rebaixamento de consciência, ou uso de droga, aí você vai ter uma alteração da senso-percepção e vai criar um delírio naquilo, né? Você começa a ver fantasma, você começa a ver perseguidores, aí você cria uma ideia delirante de perseguição por aquilo.
né, do nível de consciência. Então, é a ideia de culpa e ruína do paciente deprimido. O paciente deprimido está tudo tão ruim, né? O humor dele está baixo, ele não serve para nada, ele é horrível. E aí ele começa com essa ideia que vai ficar pobre, vai morrer, não vai ter comida, o dinheiro vai acabar, né? Tudo de ruim. Ele começa a ter essa ideia mesmo, assim. Às vezes acha, isso pode chegar ao ponto de achar que está morto, né? Que não tem mais corpo. E o de grandiosidade do paciente maníaco, né, que é da coisa do eu sou super importante, e aí pode eleger um personagem famoso para ser, né, resolve ser alguma coisa famosa, alguém conhecido, algum ator, algum político, e de influência das alucinações sinestésicas. Por exemplo, tem umas alucinações sinestésicas que elas não estão ligadas exatamente às psicoses, às vezes, elas têm aquelas alterações de sensibilidade, né? De você sentir alguma coisa no corpo, e aí você dá para isso uma interpretação delirante. Eu tinha uma senhora que ela achava que ela tinha uns bichinhos no rosto, e ela se espremia toda. E é muito difícil isso de voltar. Aí ela começou a achar que alguém tinha usado um creme, que tinha colocado aqueles bichos, né? Então tem essa. Ou então, paciente que sente alguma coisa no corpo, acha que colocaram. Ontem eu ouvi uma história que era assim: o cara fez uma bariátrica, o paciente fez uma bariátrica, ele estava achando, e ele não era paciente psiquiátrico, não, ele estava achando que ele estava sentindo quando a comida passava entre a costura, na costura do intestino. E aí ele estava começando a fazer uma ideia deliroide de que o médico tinha feito alguma coisa errada, ele já estava começando a viajar nessa história. Ó, eu estou sofrendo, isso aqui é de uma maníaca. Eu estou sofrendo perseguições e boicotes covardes demais. Essas modelos famosas, inclusive a Gisele, elas não querem permitir que eu faça um só desfile, pois sabem que se eu aparecer no mundo da moda, a carreira delas estará acabada. Eu sou muito mais bonita e talentosa do que todas elas. Mas você está vendo meu cabelo? Ele não era assim. Estou desconfiada de que estão colocando alguma substância estranha no condicionador que eu sempre usei para me prejudicar. Não acredito que a minha família esteja colaborando. Não sei como adulterar o condicionador. Pode ser que não seja isso, mas alguma coisa está errada com o meu cabelo. E ela estava achando que ela era modelo e por conta da mania. Ela era linda, maravilhosa, fantástica, absoluta, então ela ia ser modelo e ia acabar com as outras. Essa aqui é de uma alucinação sinestésica. Sinto minhas veias saltarem e o sangue mudar de direção do fluxo, inverter o caminho, entende? Não sei por que isso está acontecendo, nem sei o que vai resultar. Fui a 2 médicos hematologistas que não souberam me explicar por que isso acontece. Disseram que nenhuma doença provoca esse efeito. Estou começando a achar que não é uma doença, mas sim alguma macumba que fizeram para me prejudicar. Será que existe algum tipo de aparelho que pode provocar isso à distância? Quer dizer, sem que eu possa ver o que está fazendo isso? Isso aqui é uma formação de delírio, né? Ele vai evoluir para isso aqui e vai dizer que alguém tem um aparelho que está mexendo com as veias dele, porque ele tem a sensação. E aí, da sensação, ele vai evoluir para o delírio. Aquilo é um delírio secundário. Ideias prevalentes ou sobrevaloradas. São ideias errôneas por superestimação afetiva. Você coloca uma coisa, assim, você começa a achar que uma pessoa não gosta de você, que aquela pessoa está querendo te prejudicar por algum motivo, e aquilo ali começa a tomar conta do seu comportamento. São ideias com forte tonalidade afetiva que a tornam pouco racional. Não adianta você explicar para a pessoa, não, mas isso aí não deve estar sendo, não deve ser assim, né? E predominam sobre todos os outros pensamentos. Você até consegue convencer a pessoa, mas não dura esse convencimento. É um erro compreensível em função da vivência e da personalidade. Porque tem isso, assim, por exemplo, tem muita coisa de injustiça. Às vezes a pessoa tem uma personalidade obsessiva e sofre uma injustiça. E aí ela vai desenvolvendo, ela não esquece aquilo fica na cabeça dela muito tempo, entendeu? Ela não consegue pensar em outra coisa, ela fica presa naquele pensamento.
A convicção é menor e influenciável dessas ideias prevalentes. Eles não têm tanta certeza, por isso que eu falei, dá para conversar, dá para você explicar que não é, eles até levam em consideração, mas não dura isso, elas voltam. É influenciável, mas elas são bem... Ó, daí tem esse caso é longo e é um antigão, esse caso tem umas palavras engraçadas. OL, 42 anos, advogado, porque eu tirei do livro do Isaías Paim também. Advogado inteligente, ampla cultura e profundo conhecimento de direito. Exagerada cortesia, olha aqui, isso aqui é bem para descrever a personalidade obsessiva dele, o traço de personalidade obsessiva, né? Exagerada cortesia e amabilidade, com traços fisionômicos revelando tensão e olhar inquisitorial, é um ansioso. Cada palavra pronunciada é fortemente acentuada e deixa a impressão de ter sido previamente pesada e medida. Até os 26 anos, trabalhou no escritório de um importante advogado. Quando esse começou a se dedicar à política, a clientela diminuiu e ele foi dispensado. Montou seu próprio escritório e fez contato de forma ética com os clientes que haviam abandonado o antigo escritório. Apesar do cuidado com que conduziu esses contatos, o filho do advogado propalou para a cidade toda que ele havia roubado os clientes de seu pai. Muito ofendido, solicitou um tribunal de honra para que sua conduta fosse julgada. O tribunal concluiu que não havia nada de repreensível em seu comportamento. Esse tribunal de honra é uma coisa super antiga, né? Apesar disso, ele não ficou satisfeito, continuando a pensar que todos o acusavam. Ou seja, contaram para ele que não é, fizeram tal tribunal de honra lá para dizer que não era, e não adiantou nada. Houve um mal-entendido com uma das testemunhas que agravava mais as suas convicções. Então, e eles ficam procurando assim, aí acontece alguma coisa que aquilo reforça aquela ideia, aí eles acrescentam. Então, eles só têm um olhar para as coisas que reforçam aquilo. Não acredita estar livre de suspeita e sente-se dominado por essa ideia que o tortura. Aquilo são ideias sobrevaloradas, né? Vivências delirantes primárias. Esse aqui é bem legal. As vivências delirantes também são mais raras agora, mas é muito característico do esquizofrênico e é muito característico de psicose. Assim, é uma coisa muito fácil de perceber. São percepções. O Karl Jasper dividiu as ideias delirantes em percepções delirantes. Esse primárias é porque são as genuínas, né? São as bem sem... Não tem uma causa para elas, né? Elas não são consequências de nada, elas aparecem. Representações delirantes, cognições delirantes. Percepção delirante. Quando se atribui a uma percepção normal um significado anormal. Então, você olha para uma coisa, você tem uma percepção normal, ou você escuta uma coisa, ou você vê uma coisa que está lá, como na ilusão, né? Você tem um objeto, você tem uma percepção real. Aí você atribui aquilo um significado delirante. Então, na ilusão, a gente viu, a ilusão é uma alteração da senso-percepção, não é do pensamento. Na ilusão, a gente viu que você tem um objeto, e aí você olha aquele objeto e você vê uma outra coisa, você tem uma percepção errada daquele objeto. Mas é uma coisa sempre passageira, né? Não é uma coisa que dure. Aqui não, aqui a percepção delirante, você tem a percepção real e você cria um delírio em torno daquilo, um significado anormal. Na maioria das vezes, no sentido de autorreferência, né? É tudo a ver com o paciente. O esquizofrênico é muito autorreferente, né? Psicótico no geral, assim, é tudo com ele, tudo que acontece em razão dele. Sem que para isso existam motivos compreensíveis, não só do ponto de vista da razão, como dos sentimentos. Ocorre no momento do ato perceptivo. Isso é fácil, ó. Quando percebi que chamavam 3 vezes às 12 horas em ponto no andar inferior, isso era uma verdade, e que um Volkswagen vermelho passava rápido pela rua, também é uma verdade, senti um medo terrível e compreendi que se havia decidido o destino da Europa. Entendeu? Então, é assim, eu percebo que eu olho para cá e aí eu vejo uma coleção ali de livros de psiquiatria. Isso quer dizer que, quando eu sair por essa porta, eu vou ser assassinada. Entendeu? O fato de eu ver aquilo ali, aí vem na minha cabeça que aquilo ali é um sinal de que eu vou ser atropelada.
Esse também é legal. Ao me aproximar hoje da porta da minha casa, verifiquei que no chão estava uma garrafa quebrada em vários pedaços que havia contido vinho tinto, e este se derramara, formando uma poça grande. Naquele instante, porque isso aqui é fundamental, o paciente fala para mim, naquela hora eu vi, ali eu percebi, naquele instante tudo se tornou perfeitamente claro. Toda a minha depressão e minha angústia desses últimos tempos, que tanto me fazem sofrer, ficaram esclarecidos naquele momento. Ou seja, ele já vinha adoecendo, né? Ele vinha naquela forma insidiosa de um humor delirante, ele já estava prontinho para delirar, né? Ele estava vindo, estava se formando. Toda a minha depressão, não era mais do que um pressentimento de algo do qual eu não me havia dado conta. Aquilo que acabava de ver na porta da minha casa foi uma revelação. É revelação mesmo que eles falam. Em poucos segundos, ficou para mim bem esclarecido, sem lugar a dúvidas, que o meu sofrimento desses meses não era outra coisa que não um pressentimento de algo terrível que vai me suceder. Vão me aniquilar, vão acabar com a minha vida, partindo-a, como fizeram com a garrafa, até dessangrar-me, como a poça de vinho tinto me revelou. Tudo está perfeitamente claro. É desumano e criminoso o que vão fazer comigo, para destruir-me moral e fisicamente. É um crime. Entendeu? Então, ele tá, no instante que ele viu, isso significou. E aí ele começou a desenvolver o delírio dali. Então, isso é uma percepção delirante. A percepção é verdadeira, e aí você cria um delírio em cima dela. Tá? Você vê um carro passar na rua, isso quer dizer que você vai ser assassinado. Representações delirantes. Aí, as representações, lembra que são as representações, são a figurinha que a gente tem do conceito, né? A imagem que a gente tem do conceito. Representações delirantes, lembranças reais de um acontecimento passado que ganha um novo significado normal. Então, o paciente te conta uma coisa que aconteceu há muito tempo. A coisa aconteceu. E na hora que aconteceu, ele não estava doente. Então, ele viu aquela coisa acontecer perfeitamente bem. Só que aí ele interpreta mais tarde, quando ele está doente, ele traz essa representação para o presente e ele dá uma conotação delirante para ela. Entendeu? É uma recordação delirante, uma memória delirante. O enfermo pensa, eu sou filho do rei Luís, pois quando o imperador passou a cavalo na parada, vista em alguns anos, olhou justamente para o lado onde ele se encontrava, o que representava a confirmação de sua intuição delirante. Então, às vezes, você vai ver assim, paciente contando que na infância aconteceu uma coisa e que aí ele está delirando agora. Isso é uma representação delirante, porque na infância ele não era doente, né? Ele teve uma vivência normal, né? Ele estava na escola e a professora falou alguma coisa com ele respondeu tudo normal, todo mundo viu, estava tudo normal. Quando ele adoece na vida adulta, ele vai pegar essa lembrança e vai, não sei por que escolhe essa, né? Ele vai pegar essa lembrança e ele vai distorcer essa lembrança e vai dar para ela um significado delirante. Então, é uma representação delirante, é uma coisa que ele tinha dentro dele, uma imagem que ele tinha, uma cena que ele tinha, e aí ele torna ela com uma motivação, pega ela e faz uma motivação delirante. E as cognições delirantes, essas são mais raras e são mais difíceis da gente distinguir também. A cognição são certezas, convicções que surgem na consciência como vivências plenas, sem vestígios de percepção ou representação que a justifique. Aqui eles não estão nem pegando representações, nem estão percebendo nada. É uma certeza que vem. É uma coisa delirante, primária, né? Eu não consigo perceber muito essa diferença. Essa é a classificação, mas, na verdade, na prática, eu não consigo ver essa diferença. Mas, assim, é uma certeza que vem de repente. O paciente tem aquela certeza e é repentino também. De repente, ele entende. É como se fosse um entendimento, né? Ele entende que aquilo é daquela forma. Uma jovem consulta a Bíblia, lê a ressurreição de Lázaro, logo se sente como Maria. Marta é a sua irmã. E é uma coisa de sentimento isso. A cognição, a diferença assim, é uma sensação, é uma coisa de sentimento, não é uma sensação de percepção, é uma sensação de você se sente assim. Logo se sente como Maria, Marta é sua irmã e Lázaro seu primo doente.
ela sente com toda vivacidade de sentimento, não necessariamente com vivacidade sensorial, o acontecimento que lê como se tratasse da sua própria vivência. Entendeu? Então, é uma sensação de que aquilo é a verdade. Mas é difícil, isso aqui é muito difícil da gente de separar de um delírio que já estava pronto, é bem difícil de ver, só se o paciente contar muito minuciosamente, entendeu? Aí você vai perceber que é isso, mas é muito difícil. Agora, a interpretação delirante é super importante, porque é fácil de ver, né, quando o paciente... Mas foi naquela hora que você percebe, quando eu vi aquilo... Mas o que isso tem a ver com o fato de você vai ser assassinado? Não, mas é porque aquilo ali significava, aquilo ali me deu a informação, entendeu? Mas de que jeito aquilo te deu informação? Não sei, né? Mas quando eu vi aquilo, eu tive certeza que era isso que ia acontecer. Isso a gente vai conseguir. Então, aqui é um resuminho. Vivências delirantes primárias, do Kurstinai, do Karl Jasper. Percepções delirantes. Percepção normal e significação anormal, né? O sujeito vê o fusca vermelho e acha que vão esfaqueá-lo e ele vai deixar o chão vermelho de sangue. Representações delirantes. Representação anormal é uma lembrança de forma normal, você traz a representação, mas você torce ela é normal na origem, mas você torce ela e dá um significado anormal para ela. Tá? Então, a representação é normal, é uma lembrança, como ali, a lembrança que ele estava na parada e o imperador olhou para ele. É uma representação normal, mas ele torce e dá uma significação anormal. E a cognição delirante, que é uma significação anormal, né? Não tem percepção. A gente tem, essa ela vai acabar. A gente tem delírios sistematizados, que são ideias mais organizadas, com mais coerência, né, dentro de um contexto delirante, e nós temos delírios não sistematizados, que são ideias mais frouxas, mais desarticuladas, mais fragmentadas. As ideias organizadas, essas são mais do esquizofrênico paranoide, ele te conta direitinho, aí aconteceu isso, então as pessoas estão me perseguindo por isso, então elas colocaram câmera, então elas enganaram a minha mãe para entrar em casa. E quanto mais você pergunta, mas como é que fizeram isso? Mas como é? Eles vão conseguindo produzir desculpas para aquilo, tudo faz sentido para eles. Então, são ideias bem organizadas. O paranoide geralmente é assim, ele tem um delírio, a gente fala que é um delírio bonito, né? Um delírio todo arrumado, todo organizado, é uma história mesmo. E os delírios não sistematizados, eles são mais frouxos, mais desarticulados. É o delírio, por exemplo, do hebefrênico, do esquizofrênico hebefrênico, que o hebefrênico é bobo, né? Então, ele fala, eu sou a Xuxa. Mas você não é louro. Não, mas é porque... é assim, entendeu? É o famoso... Eu só sei que foi assim. Eles não... E aí eles contam, falam uma bobeira, uma besteira. Eu vi um urubu entrando no cano da descarga. Entendeu? São umas coisas que não tem muito. Você vai perguntando e eles simplesmente não respondem, eles não desenvolvem o delírio, eles não conseguem desenvolver aquilo, não tem um sistema, né? Os temas de delírio, eles são muito variados, né? As pessoas podem delirar com qualquer coisa. Geralmente está relacionado com a história do enfermo, é verdade, ou com a característica. Por exemplo, as pessoas deliravam com influência do rádio, depois as pessoas passaram a delirar com influência da televisão, depois elas passaram a delirar com o computador, né? Elas agora deliram com chips, com drone, entendeu? Conforme a vida vai evoluindo, os delírios também vão, né? Eles vão se modificando, assim. Aí a gente tem o delírio de perseguição, mas eu acho que a gente vai ter que interromper, né? Vamos lá, vamos ver até onde a gente chega. A gente tem delírio de perseguição, que é o mais comum, que o enfermo acredita que está sendo perseguido por motivos variados, né? Então, quando é por exemplo, um maníaco, que é um delírio congruente, é um delírio congruente com o humor dele, né? Ele está muito eufórico, ele está muito... Então, o delírio dele é para isso, ele é super extra mega. Se ele é muito bom, maravilhoso, por que alguém quer perseguir ele? Porque ele tem uma ideia, ele descobriu alguma coisa que todo mundo quer, ou todo mundo tem inveja dele, como aquele exemplo que a menina fala, que estão colocando alguma coisa no condicionador para estragar o cabelo dela, porque ela é uma modelo maravilhosa. Isso é um delírio de mania que ele vai
ele só é perseguido dessa forma, né? E, geralmente, a perseguição é do esquizofrênico, né? Que monta aquilo, que é um filme policial, né? Ó, esse paciente, ele foi acusado de tentativa de homicídio para agredir um soldado, e ele é bem delirante, ele tem delírio místico também. Trazida a paciente dos médicos, Martin disse que, logo no início do interrogatório clínico, que era Deus do mundo, e, em consequência, vinha sofrendo perseguições permanentes de todas as pessoas influenciadas por Jesus Cristo. Acreditava-se completamente de acordo com Cristo, pois ambos querem o mundo. Como, entretanto, apenas existe um mundo, Cristo tenta, por todos os meios, transformá-lo em diabo. Com esse objetivo, procurou tonteá-lo em uma dor que lhe foi introduzida na barriga. O examinado, para se defender, teve que apertar os braços em torno da cintura e assim permaneceu durante 3 dias seguidos, impossibilitado até mesmo de fazer as próprias refeições. O presidente Juscelino, que se encontrava presente, apostou na vitória de Cristo. O examinado veio ao Rio para cobrar-lhe a dívida, porque ele perdeu, então ele tinha que pagar, né? Teve que viajar a pé de Carangola ao Rio, pois o presidente havia dado ordem às empresas de ônibus para que não o conduzissem. E Muriel viu a transmissão pelo rádio de que Jesus Cristo havia contratado um indivíduo para aniquilá-lo. Cristo não pôde me matar, porque assim acabará o mundo. Pretende destruí-lo, ou seja, inutilizá-lo para qualquer trabalho. Influencia pessoas, como o soldado que lhe atirou no braço, assim como irradia doenças e dores, que não o atingem, porque ele detém toda a energia do mundo. Refere o examinado que o mundo não existiria se não fosse a sua proteção. Atualmente, na cela que ocupa nesse manicômio judiciário, recebe a visita de Nossa Senhora e de vários santos que estão ao seu lado. Esse é um delírio sistematizado, entendeu? É um delírio todo bonitinho. Essa descrição é do Portela Nunes, que foi professor da gente, que agora é um senhorzinho, mas foi maravilhoso. E hoje é dia do psicanalista. Portela Nunes era psiquiatra e psicanalista também. Então, eu acho que a gente vai ter que parar no delírio de influência, porque eles são muitos. E aí, não sei nem que slide é esse, eu tinha combinado com o Ricardo que qualquer coisa a gente podia fazer mais uma aula. Eu acho que vai ter que ser assim, porque vamos deixar para a próxima aula a gente falar dos outros tipos de delírio e de linguagem também. Tá? Eu vou refazer um pouquinho essa programação, e aí eu vou passar para o Ricardo para a gente fazer, porque senão a gente não... Deixa eu só ver uma coisa aqui. A gente não acaba nunca. Vamos ver só o delírio de influência que dá tempo. O enfermo acredita que está sofrendo influência de outra pessoa ou coisa à distância. Sente que uma força externa controla seu corpo ou sua mente. Influências telepáticas, de radiação, choque elétrico, chips. Telepatia também é uma coisa que o esquizofrênico adora, né? Ele acha que você está lendo os pensamentos dele. Tenho sofrido vários ataques dessa natureza. Por exemplo, cozer através do fluido magnético os pulmões, enfiar uma agulha no coração, na cabeça, colocar uma chapa de ferro quente nos intestinos, queimar o rosto com pontas de cigarro e de charutos acesos, introduzir um punhal em qualquer parte do corpo, colocar água quente e ar na veia do coração, apertar os testículos, dar martelada na cabeça, tudo isso fazem comigo através do fluido magnético. Isso são alucinações sinestésicas. Né? O paciente sente isso. Ele sente essas coisas mesmo. E aí ele tem um delírio, ele monta um delírio de que é alguém que está fazendo isso, né? Então, tá bom. Então, a gente para em delírio de ciúmes e a gente volta na próxima quarta-feira. Na próxima não, na outra, né? Eu vou falar com o Ricardo e ver como é que a gente faz. Eu acho que é dia 19 a próxima. Aí a gente dá um jeito. Tá bom? Ninguém me perguntou nada hoje, me abandonaram aqui. Como é que tá? Isabela tá ali, ó. Tudo bem, Isabela, com você? Ou você fugiu? Tudo bem? Cadê você, Thaís? Você tá aí? Não, não tá. Tudo combinado, então, meninos? Vamos... Oi, professora. Oi, Nelma. Oi. Oi, fala. Então, eu parei aqui para a gente continuar na outra aula, né? Tá bom. Uhum. Aí eu vou falar com o Ricardo, falei com eles que eu vou falar com o Ricardo, porque eu acho que eu vou precisar de mais uma aula, que não vai dar tempo. Tudo bem. Tá bem?
Tá Então, bom, tá. então você combina com o Ricardo, então. Muito obrigada, Tá tá? bom, obrigada, querida. Tchau, Nada, obrigada a meninos. vocês. Tchau, Tchau, professora. Fábio. Tchau. Obrigada. Tchau, obrigada.